Você já ouviu que a Bíblia é perfeita, sem erros, sem falhas? Mas e se eu te mostrar que existem passagens que parecem se contradizer? Versículos que dizem o oposto um do outro? Seria isso um erro? Ou existe algo mais profundo por trás disso tudo? Prepare-se, porque o que você vai ver agora pode abalar a sua forma de enxergar as Escrituras. Imagine abrir a Bíblia, aquele livro que já foi jurado em tribunais, carregado em caixões e lido em momentos de dor e vitória. Um livro que guia milhões, que moldou civilizações, que sobreviveu a impérios e perseguições. Mas agora, imagine descobrir que esse livro possui trechos que parecem se contradizer. Um capítulo diz uma coisa, o próximo, o oposto. Um evangelho descreve um evento de um jeito, outro evangelho descreve de forma totalmente diferente. O que está acontecendo aqui? Estaríamos diante de um erro ou de um mistério ainda maior? Hoje vamos atravessar as páginas mais polêmicas da Bíblia com coragem e respeito, para descobrir as contradições que ninguém quer comentar, mas que estão bem diante dos nossos olhos. O caso da criação em Gênesis 1 e 2. Começamos logo pelo início de tudo, Gênesis. No capítulo 1, a criação do mundo segue uma ordem detalhada: luz, céu, terra, plantas, animais e, por fim, o ser humano, homem e mulher, criados juntos. Mas ao virar a página, no capítulo 2, a ordem muda completamente. Primeiro, Deus forma o homem, depois, as plantas, só então os animais, e só no final, a mulher. Como isso é possível? Estamos lendo duas histórias diferentes da criação? Alguns estudiosos dizem que sim, que são tradições distintas compiladas no mesmo livro. Já outros argumentam que não são contradições e sim complementos de uma mesma história, como ângulos diferentes de uma cena. Mas a verdade é que, para quem lê pela primeira vez, o impacto é claro. A Bíblia começa se contradizendo. Os Evangelhos e as últimas palavras de Jesus. Agora, avance comigo até o Novo Testamento. Estamos no momento mais sagrado da fé cristã, a crucifixão de Jesus. Um evento registrado em 4 evangelhos, por 4 autores diferentes. Mas aqui surge um novo enigma. As últimas palavras de Jesus são diferentes em cada evangelho. Em Mateus e Marcos, Jesus clama: Deus meu, por que me abandonaste? Em Lucas, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em João, a frase final é: está consumado. 3 evangelhos, 3 despedidas, 3 sentimentos distintos. Então, qual foi a verdadeira última frase de Jesus? Como podemos confiar num relato que muda de um livro para o outro? Alguns vão dizer que cada evangelho apresenta um lado da mesma cena, uma escolha narrativa. Outros veem isso como prova de que os evangelhos não foram ditados por Deus palavra por palavra, mas escritos por homens com memórias, objetivos e públicos diferentes. Quantos animais entraram na arca? Você já contou os animais da arca de Noé? Todo mundo conhece a história. Um casal de cada animal entrou na arca. Mas será que foi assim mesmo? Em Gênesis 6:19, Deus manda Noé levar um casal de cada animal. Mas em Gênesis 7:2, ele diz: de todo animal limpo levarás 7 casais. Ué, 7 ou 1? Alguém errou na contagem? Essa aparente contradição desafia até os mais estudiosos. A explicação comum é que os animais limpos eram levados em mais quantidade para os sacrifícios, mas para muitos leitores essa informação parece confusa, como se Deus tivesse mudado de ideia no meio do plano. E mais, por que esse tipo de detalhe tão importante estaria registrado de forma ambígua? Judas se enforcou ou caiu de cabeça? E que tal a morte de Judas, o traidor? Em Mateus 27, está escrito que ele se enforcou. Já em Atos 1, diz que ele caiu de cabeça, se abriu ao meio e suas entranhas se derramaram. São 2 mortes diferentes. Qual delas aconteceu de verdade? Teólogos tentam conciliar as duas. Talvez ele tenha se enforcado e depois o corpo caiu. Mas o problema permanece. Se a Bíblia fosse absolutamente coerente em todos os detalhes, por que essa cena final de Judas apresenta versões tão diferentes? Estamos vendo uma narrativa realista, com falhas de testemunhas ou sinais de edição humana nos textos sagrados? O problema maior, a confiança, abalada?
Essas contradições são apenas a ponta do iceberg. Existem dezenas de outras, nomes diferentes para os mesmos reis, números que não batem entre livros, genealogias de Jesus que não coincidem. E a pergunta que ecoa é: isso abala a nossa fé? Para muitos, sim. Para outros, é justamente nessas imperfeições humanas que a Bíblia se torna mais viva, mais honesta, mais real. Afinal, se ela fosse um texto fabricado, não deixaria essas falhas tão visíveis. E talvez seja exatamente por isso que, apesar dos erros, milhões continuam acreditando, porque a mensagem por trás dos detalhes é o que mais importa. Então agora, eu quero ouvir de você. Essas contradições são provas contra a Bíblia? Ou parte do mistério que torna a fé ainda mais desafiadora e profunda? Comenta aqui embaixo o que você acha. Já tinha percebido alguma dessas? Conhece outras que não mencionamos? Deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com alguém que também já ficou com essa dúvida na cabeça. E se você quer o próximo episódio dessa série, onde vamos falar sobre a violência na Bíblia e por que Deus mandou exterminar cidades inteiras, já deixa o like e se inscreve, porque essa jornada pelas páginas mais polêmicas do livro mais lido do mundo apenas começou.